Cara, a gente tem ouvido aí alguns nomes como Zanocelo para reforço do Palmeiras, a volta do Carlos Eduardo, pois é, Carlos Eduardo ainda é do Palmeiras. E isso tem me feito refletir bastante. Eu queria até compartilhar com vocês e saber a opinião de vocês também. Porque, para mim, essa filosofia do Palmeiras, primeiro, de que não se contrata jogadores acima de uma idade, acima de 30 anos, por exemplo, 29 anos, para mim é uma filosofia quebrada, na minha opinião, e eu quero saber a sua. Mas para mim é uma filosofia quebrada, porque se por acaso hoje o Everton, Gustavo Gomes e Dudu não estivessem no Palmeiras, e são três peças aí que eu falei que são fundamentais para o Palmeiras de hoje, o Palmeiras não os contrataria nessa idade que eles estão hoje. E para mim isso diz muito a respeito de como essa filosofia não funciona. O conceito de medalhão muda bastante. Para mim, o conceito de medalhão é um cara experiente, é um cara que vem para vestir a camisa, vem para jogar e não vai precisar de um tempo de adaptação tão grande, não vai precisar se desenvolver no clube. É um cara pronto para jogar. Mas o conceito que a diretoria está passando para a gente, principalmente colocou para o Abel, é que medalhão é aquele cara velho que vem para se encostar no clube e ganhar alto salário sem contribuir. Aí eu pergunto para você, o Zé Roberto, que jogou aí, chegou em 2015, campeão pelo Palmeiras, símbolo de uma nova reconstrução também junto com o Dudu e outros. O Zé Roberto não era um medalhão? O Felipe Melo, que saiu agora há pouco, saiu no final do ano desse ano, né? No final do ano passado, começo desse ano. O Felipe Melo não foi um medalhão? O Felipe Melo não contribuiu bastante? Então, será que medalhão realmente é uma coisa nociva? E outra coisa, o Palmeiras sempre fala a filosofia da Leila de que o Palmeiras contrata para pensar em ganho financeiro futuro. Para mim tem outro erro aí, porque o ganho financeiro tem que estar na base. A base serve para você ter o retorno financeiro. Jogador contratado, 90% dos jogadores contratados tem que ser para você ter o retorno técnico, para você poder construir a sua equipe. E aí, claro, se eventualmente um jogador desse contratado valorizar, potencializar e atingir um pico de valorização, você pode vender, você pode eventualmente vender. Como é o caso do que aconteceu com o Rony. O Rony chegou no Palmeiras com um valor, hoje o Rony tem esse valor muito acima do que ele chegou. Então, se o Rony fosse vendido, ele seria uma exceção. Mas a regra é você contratar jogadores para poder acrescentar em qualidade na equipe, não para ter retorno financeiro. Para retorno financeiro é a base. É na base que você investe para ter retorno financeiro. Dito isso, eu queria saber a sua opinião, saber se você concorda com isso, porque eu vejo que o Palmeiras escolheu se posicionar no mercado de uma forma como, por exemplo, as equipes de Portugal se posicionam, trazendo jogadores emergentes para que eles se desenvolvam lá e sejam vendidos para dentro do mercado europeu por um valor que chega a ser o dobro ou o triplo do que eles pagaram. Se o Palmeiras escolheu esse caminho, tudo bem, eu não concordo. Mas o Palmeiras tem direito, a filosofia da direção tem direito. Mas então que se tragam jogadores que performem em 1 e 2 anos e que você possa vendê-los pelo dobro ou o triplo do preço. Senão não faz sentido você ter jogadores aí que ficam ocupando vagas no elenco e na verdade pouco contribuem. E a gente tem aqui, eu até tenho uma pequena anotação aqui para poder falar para vocês. Palmeiras na temporada 21-22 trouxe Atuesta, 3,2 milhões de euros. Piquerez, 3,2 milhões de euros. Murilo, 2,2 milhões de euros. E aí trouxe Matheus Fernandes, Jorge, Lomba, Navarro e Jailson, a custo zero. Mas esse custo zero é enganoso, porque você tem luvas para pagar para esses jogadores. Você tem salário para pagar para esses jogadores. E contratos longos com esses jogadores, à exceção do Jailson, que foi o contrato de 1 ano. E do Lomba também, que foi o contrato de 1 ano. E na temporada 22-23, o Palmeiras trouxe Flaco Lopes, no valor de 9,5 milhões de euros,
Bruno Tabata no valor de 5 milhões de euros e Merentiel no valor de 1,4 milhões de euros. Totalizando tudo, dá 24,5 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais. E quantos desses jogadores estão rendendo o que o Palmeiras precisa nesse momento? Foram gastos 135 milhões de reais, fora os jogadores a custo zero. Matheus Fernandes, que nem está no Palmeiras, o Jorge, que não tem condição nenhuma de jogar, o Lomba, que quando entrou até que foi bem, esse sim correspondeu, e o Jailson, que estava parecendo ser um jogador interessante, mas acabou se machucando e ficou a temporada inteira parada. E o Navarro, que não rende nada, a gente já sabe que não dá para contar com o Navarro. Até que ponto é interessante gastar 135 milhões mais essas 5 contratações a custo zero que não te renderam nada? Será que não seria melhor investir em 1 ou 2 jogadores com esse valor, mas que viessem para fazer a diferença? E aí você completa com jogadores da base, você completa com jogadores que já estão no seu elenco? Eu acho que esse é o caminho mais correto para a filosofia de contratação.